Faz uns 15 dias que eu tô com essa mensagem mais ou menos desenhada na cabeça, né? E Deus falando ao meu coração de várias formas, né? E quando foi ontem e hoje eu resolvi começar a escrever ela, a digitar, né? E trouxe para vocês aqui uma mensagem dedicada ao nível azul, o nível 4, né? O nível de fazer discípulos. Uma mensagem para aqueles que já estão começando a ganhar pessoas, aqueles que estão começando a ser despertados em seu coração para levar o amor de Deus para outras pessoas, ok? Então, essa é a 7ª lição, servindo como elo, certo? Servindo como elo. Alguém aqui poderia me dizer o que é elo? Ligação. Muito bom. Alguém tem mais algum outro sinônimo em mente? Elo, ligação, união. Muito bem, é isso aí. Vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, por nosso meio, rogasse, como se Deus por nosso meio fosse na direção das pessoas, unisse as pessoas, reconciliasse as pessoas. Vocês estão entendendo? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Então Paulo, ele quando começa a falar, rogar às pessoas acerca da reconciliação delas com Deus, ele rogava, eu rogo a vocês, mas é como se Deus estivesse fazendo isso através de mim. Sabe, irmãos, às vezes eu estou com as pessoas e eu sinto isso no meu coração. Eu sinto uma vontade de compartilhar com elas, mas é como se não fosse eu sozinho. É como se não fosse algo que veio de mim e realmente não é. Eu sinto um impulso de Deus na direção daquelas pessoas, a fim de reconciliar elas com Deus, a fim de que elas busquem a Deus. Então, o desejo de Deus para conosco é que a gente sirva nesse ministério glorioso da reconciliação, o ministério de fazer com que os homens voltem-se para Deus e se unam novamente a Deus, reconciliar aqueles que estavam inimigos de Deus com Deus, e não apenas com relação a Deus, mas também com relação às pessoas, reconciliar as pessoas, unir as pessoas, convidar as pessoas, conectar as pessoas umas às outras. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério, amém? Então, assim como Cristo a gente tem que ser, ok? Como é maravilhoso saber que Deus, o Pai, não se contentou em nos ver distantes dele. Deus não se alegra, gente, com a frieza nas pessoas, com a distância que algumas pessoas têm dele. Deus não se alegra em ver um ímpio morrendo. Deus não se contenta em ver essa distância. E Ele não se contentou em nos ver distante. Ele providenciou uma maneira de nos conectar novamente com Ele e com seu propósito através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos reconciliou novamente com o Pai. Lembram-se disso aqui? A gente sempre faz esse gráficozinho. Aqui está o propósito eterno de Deus. Vamos dizer juntos, vocês sabem qual é? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, isso, para a glória de Deus. Esse era o propósito de Deus ao criar o homem. Só que o homem, aqui foi a criação, o momento em que Deus criou o homem, certo? Esse pontinho aqui, ponto 1. Só que no ponto 2, nesse pontinho 2, o homem resolve
se desviar do propósito de Deus. Ele resolve pegar uma rota diferente, ele resolve fazer o seu próprio caminho, e esse caminho foi terrível, porque esse propósito é vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Aqui está a vida eterna, no propósito eterno de Deus. E se eu me afasto da vida, para onde é que eu vou? Hein? Para a morte. Então, estávamos na direção da morte. Deus fez questão, Ele não se contentou em nos ver indo e caindo e desaparecendo. E aí é onde vem o ponto 3. Deus envia Cristo Jesus para nos levar de volta ao propósito original de Deus. Amém? Nos levar de volta reta, levar de volta ao projeto eterno de uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Então, esse caminho aqui que eu desenhei para vocês, de volta, chama-se Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Amém? Ninguém vai ao Pai. Então, com respeito a isso, o próprio Senhor disse, e nós acabamos de falar, foi o que Jesus disse acerca de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus é o nosso elo com Deus. Olha aqui, Jesus é o único que nos leva de volta para Deus. Amém? A gente falou sobre isso essa semana, né? Segundo o dicionário informal, elo é o elemento de ligação, como foi falado aqui por Mari, né? Ligação. Elo é entrelaçamento, elemento de união. Isso é elo. Um elo é um nó, é um vínculo, é uma ligação entre diferentes partes. Jesus, com seu sacrifício, nos amarrou a Deus com cordas de amor, com laços humanos, como diz aquele lindo texto, que eu fiz até uma música em cima desse texto, Oséias capítulo 11, versículo 4, né? Ele nos amarrou a Deus com cordas de amor, com laços humanos, com humanidade. Deus nos atraiu, Ele veio até nós em forma humana para nos puxar na direção dele. Então, olha que coisa linda, eu vou dar um exemplo aqui, certo? Deixa eu pensar aqui. Vem cá, Tita, vem cá, Zil, vem cá vocês. Vou dar um exemplo simples de elo, não é? Fica aqui, Zil. Aqui assim, isso. Vem cá, Tita. Olha aqui. Aqui está. Vou fazer o papel de Deus, Jesus e Zil, ok? Eu vou ser Deus o Pai, você vai ser Jesus. E ela clamando por um elo, o elo que foi perdido. O elo perdido, tem nome de filme, né? E aí, Deus vem na direção de Zil, enviando Jesus. Vem cá, faz assim, isso. Aí tu vai, estende a mão e... não, faz assim, feito eu tô fazendo assim, feito uma corrente. E ela atrai Zil, Jesus atrai Zil, né? Para Deus, vocês estão entendendo? Isso aqui é elo. Quem é o elo aqui do caminho? Ou melhor, quem é o elo aqui na ilustração? Quem é Jesus na nossa ilustração? Entenderam o que é elo? É você ligar duas partes. Isso. Elo é você ser um instrumento de ligação, ok? No nosso caso com Deus, quem é nosso elo? Jesus. Amém? Muito bom. Jesus eliminou a separação por causa dos nossos pecados. Havia uma separação da gente com Deus por causa dos nossos pecados. Ele sofreu demasiadamente para nos reconciliar com Deus. Ele serviu de elo eterno entre nós e Deus, Jesus. E não apenas isso, ele desfez a inimizade que havia entre os homens e Deus, mas também entre os homens, uns aos outros. Jesus desfez essa inimizade entre judeus e gentios, por exemplo. A gente vai ler aqui juntos esse texto de Efésios 2, do 13 ao 19. Vamos lá? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto,
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela o quê? As inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estavas longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Com grande esforço fez Jesus para nos unir a Deus e uns aos outros. Jesus se esforçou, ele se entregou, ele se deu, ele sacrificou, e foi grande o esforço para que a gente fosse um com Deus, mas não apenas com Deus, um também, uns com os outros. Ele nos linka uns com os outros. Ele derruba a inimizade que existe, a separação, não apenas com Deus, mas entre os homens. Fez isso, unindo gentios e judeus. E ele faz isso, unindo a gente com outros irmãos, com nossos irmãos, com as pessoas que Deus vai acrescentando às nossas vidas, amém? Ele fez isso para que não mais nos víssemos excluídos das promessas feitas a Abraão, mas agora graciosamente estamos incluídos nessas promessas. Nós somos participantes da família eterna de Deus, aleluia. Temos que nos inspirar no Senhor para também servirmos de elo, irmãos. Olha, Jesus foi elo, então se o propósito eterno de Deus é que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, se esse é o projeto de Deus, que você seja como Jesus, e olha, por lógica, vamos brincar, eu gosto de brincar de lógica, né? Olha só, veja só, se o propósito de Deus é que você seja como Jesus, você, vou botar aqui, você, como Jesus, certo? E se Jesus é elo, como lógica, você deve ser o quê? Elo. Ok? Ó, você tem que ser como Jesus. E Jesus é elo. Então, por lógica, você deve ser elo. Amém? Temos que ser elo também como Jesus é elo. Amém? Instrumento de ligação, instrumento de aliança, instrumento de conexão, de contato, de aproximação. Irmãos, a gente tem tanto a crescer nesse assunto, sabia? Vocês não têm noção. Sabe quando é que Deus me deu essa palavra? Quando eu percebi o quanto a gente não está cumprindo esse ministério como deveria. Às vezes, as pessoas se aproximam de nós, mas elas ficam isoladas. Alguns até se aproximam, mas poucos são aqueles que servem de elo. Poucos são aqueles que vão na direção daquelas pessoas e abraçam. E chegam junto. Quando isso deveria ser a missão de todos nós, irmãos. A gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso nessa lição. Temos de nos inspirar no Senhor para servirmos de elo como embaixadores de Cristo na terra. Nós somos sua extensão, o seu corpo. Amém? Nós lemos que também somos embaixadores de Deus. Lemos no primeiro texto de 2 Coríntios lá em cima, né? O que é um embaixador? É alguém que representa a Deus, embaixador de Deus, embaixador de Cristo, é alguém que representa Cristo. Então, meus irmãos, essa é a nossa missão. Nós somos a sua extensão na terra. Jesus hoje está assentado à destra do trono de Deus, mas Ele habita em nós pelo seu Espírito. E nós, uns com os outros, estamos ligados ao cabeça que é Cristo. Nós somos o seu corpo.
Nós somos as suas mãos, nós somos os seus pés, nós somos o seu corpo andando sobre a terra, nós somos a sua extensão. Então, nós aqui devemos funcionar como o cabeça quer que a gente funcione. Amém? Se Jesus Cristo é elo, eu sou corpo de Cristo, eu também sou elo. Onde estaríamos nós? Aí vem a pergunta que eu estava pensando. Aqui tem uma figurinha, né, interessante. Eu gosto dessa figurinha, exatamente o que a gente fez aqui, né, a demonstração, né, essas correntes aí, alguém unindo essas correntes, né, se aproximando essas duas partes aí, servindo de ligação, servindo de elo. Você tem que ser elo de Deus aqui na terra. Então pega a tua canetinha, aponta, escreve aqui nesse bonequinho que está aqui desenhado, diga aqui, esse sou eu, ok? Você é elo de Deus. Amém? Onde estaríamos se não houvessem pessoas que nos serviram como elo? Que nos serviram de elo para nós? Onde é que a gente estaria hoje? Olha o que diz Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, irmãos, Deus estabeleceu que através da igreja a mensagem do cabeça, Cristo, seja compartilhada com os homens. Deus não está usando anjos, Ele está usando a sua igreja. Esse é o objetivo de Deus. A igreja de Deus deve ser o elo entre o homem perdido e Deus. Mas infelizmente o que está acontecendo é que esse elo é que está perdido. É o elo perdido. A igreja se acomodou, fechou-se em si mesma, está em si mesmada. Muito dessas crises que a gente está vendo, corrupção e tudo isso, é porque os homens que precisam de um elo com Deus estão aí sem saber, perdidos, sem saber, sem caminho, sem direção. E nós aqui, que temos a verdade, a paz, a alegria, a vida, estamos de braços cruzados, não servindo como deveríamos servir nesse ministério tremendo de ser elo, amém? O ministério da reconciliação. Longe de querer, viu, irmãos? Longe de querer substituir a Cristo como o único caminho que nos leva a Deus. Não queremos substituir Jesus, certo? Não é isso não, irmãos. Mas sim, olha só, servir de elo é, na verdade, trabalhar como o corpo de Cristo. É funcionar em Cristo e para Cristo. É imitá-lo na intenção de não apenas aproximar, mas também na intenção de conectar as pessoas a Deus e à igreja, a sua família. A gente tem que se aproximar de Jesus nesse interesse, nesse desejo de conectar vidas a Deus. Quando paro, sabe, irmãos, quando eu paro para refletir na minha própria vida, eu quero dizer isso a vocês. Eu vejo quantas pessoas serviram como elo para me aproximar mais do Senhor. Tanta gente especial na minha vida serviu como aliança, como ligação, para me fazer mais parecido com Jesus, para me aproximar mais de Deus. Tanta gente. Não apenas do Senhor, mas também me aproximar da igreja, me aproximar de muitos irmãos, em todo lugar. E não apenas isso. Eu me pego também refletindo nas tantas outras pessoas às quais servi, eu mesmo servi como elo. Como embaixador de Cristo, reconciliando essas pessoas com Deus e também formando alianças entre elas e outros irmãos que antes estavam desconhecidos para elas e agora estão desfrutando de um profundo vínculo. E tudo isso é tão maravilhoso, traz uma grande alegria. Eu quero dizer para vocês, eu estava refletindo realmente nesse assunto e eu lembrei, por exemplo, há uns 15 anos atrás, estava terminando a adolescência ali, né? Comecei a praticar essas coisas, eu comecei a evangelizar o meu próprio irmão, a chegar junto dele, a me aproximar dele, e quando meu irmão realmente se entregou para Jesus, ele se entregou para valer, ele disse, não, eu vou querer ser e fazer discípulos. Eu peguei Silas assim, e junto com meu irmão a gente começou a fazer elo, a servir de elo.
começamos a andar pelas ruas da nossa cidade, especialmente na nossa rua, e começamos a se aproximar de jovens, de pessoas, de pais de família, de mães de família, de adolescentes, e a gente começou a ganhar pessoas em todo lugar, em todos os bairros ali, né? E fazer elo, aproximar essas pessoas umas das outras, sabe? A gente pegava fulano e a gente pensava, não, fulano não pode estar sozinho, vamos linkar ele, vamos unir ele com esse fulano aqui, com esse Beltrano aqui, aí o cicrano lá, e eu tava lembrando, eu consegui fazer um mapa na minha mente, sabe? Das pessoas de hoje, lá em Jaboatão, as pessoas da nossa vida lá na cidade. Eu comecei a lembrar de Luiz Carlos, de Jaqueline. Uau, olha só que interessante, vejam só. Deus usou a mim como elo na vida do meu irmão, para atrair meu irmão. Meu irmão foi atraído a Jesus. Ele pegou, chamou e ganhou Luiz Carlos. Luiz Carlos se converteu. Luiz Carlos começou a crescer. Eu comecei a procurar um amigo de Luiz Carlos chamado Djalma. E os dois juntos começaram a evangelizar a família de Luiz todinha, que está toda hoje lá. E eu estou falando de Luiz e de Djalma. E aí, no meu grupo eu tinha elo com Jaqueline. Jaqueline estava no meu grupo pequeno lá. Funcionava lá entre nós. Jaqueline começou a ganhar outras jovens lá na igreja. E discipular outras, e muitas outras. E a gente começou a ir atrás de outros, Robinho, né? E Reinaldo, e tantos outros. Quando eu olho hoje, gente, tá fulano casado com cicrano, que trouxe Beltrano, que está cuidando desse crânio, e tem tanta gente que eu fico pensando, meu Deus, como é interessante você servir de ligação entre as pessoas, como é interessante você ser usado por Deus, para não apenas linkar, unir essas pessoas, conectar essas pessoas a uma comunhão com Deus, através de Cristo, obviamente, na tua vida, através de Cristo falado também por você, ministrado pela sua boca. Como é interessante essa pessoa se unir a Deus, mas não só isso, como é interessante também ela se unir a outros irmãos, sabe, irmãos? A se aproximar de outros irmãos, a conhecer novas pessoas, a fazer novos amigos. Gente, quantas e quantas pessoas solitárias a gente evangeliza e a gente faz de elo e aproxima essas pessoas de nós, mas também não apenas de nós, e aproxima ela de um monte de gente, de amigos. Eu cheguei para o seu filho, eu disse para ele, Gel, você não vai estar mais sozinho. Eu disse para ele no dia que eu sentei com ele para falar do amor de Deus para ele, falei para o Alex também. Eu quero chamar vocês para estarem comigo, ou seja, a se aliançarem comigo, mas não apenas eu, tem muita gente que precisa de você. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui elo entre Gel, abracei ele, e Jefferson. Não foi, Jefferson? Percebe como é que é interessante? Jefferson, foi lá para a praia. Eu pensei, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a aproximar essa turma uns dos outros. E aí, a gente pegou o carro, viajou para a praia, não foi, Jefferson? Chegou lá, cara, como foi bom acordar de manhã, bem cedinho, não acordar não, que eu já estava acordado, né? Bem cedinho ali, à beira da praia, vendo o sol nascer, adorando o Senhor, orando, estando com nossos amigos, conversando, e aproximando uns dos outros, nos alegrando na presença de Deus, com os nossos irmãos. E aí eu fui observando no decorrer do dia, que a amizade foi aumentando, o interesse uns pelos outros foi aumentando. Chegou na noite, eu digo, não posso deixar o pessoal ir dormir, sem antes ter aquela conversa para fechar o elo, para amarrar. A gente tem que aprender a amarrar, com cordas de amor, com laços de amor, aleluia. E aí, meu irmão, foi bom demais. Aí estava Gel, aí estava Jefferson, estava Rafinha e eu. A gente começou a conversar e eu senti o Espírito Santo nos enlaçando no amor de Cristo, aleluia. Sabe, isso é elo, isso é servir de elo. Irmãos, eu lamento que esse ministério tão glorioso fique restrito a apenas a alguns. Não é para ser apenas de alguns. Todos nós fomos chamados para ser elo de Deus na vida das pessoas, para abençoar essas pessoas com outras pessoas, para linkar os irmãos, para unir os irmãos uns aos outros. Amém?
Que maravilha. Glória a Deus. Maravilha será a gente se apresentar diante do nosso Senhor naquele grande dia. Como? De mãos dadas, com aqueles pelos quais formamos aliança em Cristo. Meu Deus, eu sonho com esse dia. Essa semana eu estava sonhando, Jesus, com o dia em que eu estarei contigo, olhando nos teus olhos, mas também levando comigo, abraçados assim, um monte de gente, para a glória de Deus. Não vou sozinho, eu não quero ir sozinho me apresentar diante de Deus, Saulinho. Eu quero me apresentar diante de Deus com muita gente comigo. Eu quero chegar lá, Jesus, trouxe um presente para o Senhor. Eu quero alegrar o teu coração, Senhor, com muitos e muitas vidas, para a glória do teu nome. Elo, é servir de elo. Aleluia. Que tremenda satisfação será ver, olha só, a face dos nossos irmãos. Meu Deus, contempla comigo. Eu não sei se você está conseguindo ver aqui. Veja comigo. Imagine que é o grande dia do Senhor. Imagine que é o dia que todos nós nos apresentaremos diante de Deus. E lá estará o nosso Senhor Jesus resplandecendo em luz e glória. Diante da glória do Senhor nós estaremos. E aí Ele vai se aproximando de nós. Ele vai se aproximando de nós. Vai chegando pertinho da gente. E aí a gente vai apresentar a Ele, ó Senhor. Se bem que Ele já sabe, né? Mas a gente vai trazendo conosco nossos irmãos e irmãs, abraçados, juntos. E quando você olha para o Senhor, você se irradia de alegria. Mas quando você olha para o lado, agora eu quero desafiar vocês aqui a olhar para o lado. Olha, faz de conta aqui. Feche seus olhos aqui. Feche seus olhos. Faz de conta que você está no grande dia do Senhor. Você está olhando à frente o rosto do Senhor. Você está vendo a maravilha que é servir o Senhor. E agora está diante da sua glória. Agora eu peço que você olhe do lado e veja. Veja do lado agora o rosto dos seus irmãos, resplandecendo de felicidade por estarem ali. Amém, meus irmãos? Olha o rosto dos teus irmãos agora. Veja a alegria que há no coração deles. Olha a felicidade que existe neles, porque eles estão ali. A felicidade tremenda. E ao olharem, de repente, esses irmãos que você olhou de lado, estão olhando para Jesus, de repente eles param e olham para você. E quando eles olham para você, os olhos chegam, brilham, certo? Com espírito grato, eles nos abraçam. Não somente gratos ao Senhor, mas também gratos a nós. Gratos por nós, pelo trabalho exaustivo em comunicar. Como disse Paulo. Paulo disse assim: não somente o Evangelho de Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Comunicar a vida. Vocês se esforçaram por dedicar a vida por essas pessoas. Então elas olham nos teus olhos, Joseilson. Essas pessoas que você está levando a Deus, olham nos teus olhos. Não sei se vai poder chorar de alegria no céu, porque todo choro será extirpado, né? Mas alguma coisa vai ter de muita alegria no coração, aquele sorriso estampado, rosto brilhando, olhando nos teus olhos, com os olhos brilhando e dizendo assim: Joseilson, eu sou grato a Deus por tua vida também, porque você se esforçou para me trazer para cá. Você é o elo de Deus na minha vida. Entre eu e Cristo, você me levou até o Senhor. Isso não veio, isso mudou a minha vida, isso transformou meu coração. Jesus transformou minha vida, mas Ele usou você. Que satisfação. Tem prêmio melhor que esse. Irmãos, a gente tem que batalhar por esse prêmio, por esse galardão. Vale a pena dar a vida por isso. Eu sou apaixonado por isso. A Bíblia diz que aqueles que levam muitos ao caminho da justiça brilharão como astros na eternidade. Eu amo esse texto. O desejo de Deus para você é que você seja estrela, não de Hollywood, mas do céu, na eternidade. Você seja astro, não de cinema ou do esporte, mas um astro da eternidade, que vai brilhar por toda a eternidade. Por quê? Porque se dedicou a levar muitos ao caminho da justiça. Você terá o seu nome bem conhecido nos halls celestiais, porque você dedicou a sua vida para que outras pessoas conhecessem o amor de Deus cada
cada pessoa que a gente vai e se faz de elo, e linka e abraça as pessoas e conecta ela a nós, a Cristo, conecta essas pessoas uns aos outros, aos irmãos. Cada pessoa que a gente se esforça por fazer isso é um a menos indo para o inferno, é um a menos se lançando nas drogas, é um a menos na vida difícil, da depressão, na crise, na angústia, no desespero, no suicídio. É um a menos. Mas para isso, irmãos, a gente tem que abrir mão do egoísmo para ser elo de Deus, para ser instrumento de ligação. A gente tem que abrir mão do nosso ego, do nosso egoísmo. Ser elo na vida de alguém é ser livre disso. No mundo, as pessoas querem as outras para si. Não, é meu amigo, minha amiga, ninguém toca. É meu irmão, são os meus discípulos, os meus. Chamam as pessoas para si, como se fossem donos das pessoas. Estão entendendo? No mundo é assim. Para os seus próprios interesses. Servir como elo é tirar o eu do foco. É levar a pessoa na direção. É levar uma pessoa na direção da outra pessoa. Veja só que interessante. Eu vou apagar aqui. Olha como ser elo elimina o nosso egoísmo. Aqui estou eu. O que é ser elo? É ser ligação. Jefferson, Jesus. E aqui eu vou colocar uma outra pessoa, Gel. Certo? Pronto. O que é ser elo? É eu chamar Jefferson, não apenas para minha vida. O objetivo também é fazer com que Jefferson se una. Primeiramente, né, em primeiro lugar, se una, olha só, a Jesus. Eu convido Jefferson a se unir a Jesus. Mas não apenas a Jesus. Eu chamo Jefferson para estar em comunhão também com outras pessoas, como Gel, por exemplo. Não é que ele não vai ter comunhão comigo, claro que vai, mas não é exclusivamente comigo. Eu me aproximo dele para aproximá-lo de outros. Amém, meus irmãos? Ser elo é se livrar do egoísmo. João Batista entendeu muito bem isso. Olha aqui, João 1, do 15 ao 37. Eu peguei alguns textos desse texto, porque o texto de 15 ao 37 é muito grande. Eu peguei apenas alguns textos que me chamou a atenção. Olha só, João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Olha só, João não falava de si. Ele falava de quem? De Jesus. E ele chegou para os seus discípulos, ele olhou para Jesus e disse: esse é aquele de quem eu falei para vocês. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, mais uma vez ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, gente. E quando viu Jesus passando uma terceira vez, João disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos, que eram discípulos de João, agora deixaram de ser discípulos de João para ser discípulos de Jesus. Glória a Deus. João apontava para Cristo. É dele que eu estou falando. Sigam ele. João apontou Cristo aos seus discípulos e eles já não andavam mais com João, mas com Cristo. Que ministério tremendamente abnegado, me chama a atenção isso, irmãos. Que ministério para renunciar foi esse de João? João entendia que era apenas um elo, ele não tinha ciúmes de Cristo. Apenas um amor verdadeiro, altruísta e despretensioso, irmãos. Ele abria a mão, porque sabia que eles estariam em boas mãos. Amém? Será que a gente tem feito isso?
Ou somos egoístas? Ou queremos as pessoas para nós? Os meus, as minhas. E ninguém mais. Ninguém mais entra no meu clubinho. Sabe o que eu me incomodo muito, irmãos? A gente tem um trabalho maravilhoso, um trabalho de células, um trabalho de grupos pequenos, mas isso não quer dizer que são grupos exclusivos e isolados. Eu me preocupo sempre com isso. Não é porque a gente está trabalhando em grupos pequenos que os grupos devam se isolar ali em panelas impenetráveis, onde ninguém tem comunhão com mais outro grupo, ninguém se fala, só aquele grupinho. Eu me incomodo muito quando chega uma pessoa convidada por alguém nas nossas reuniões e poucos são os que vão na direção dessa pessoa. Ah, não, porque é do grupo tal, não me misturo, não chego junto. Para falar a verdade, eu nem acredito que isso aconteça aqui entre nós. Eu não acredito. Mas o que eu percebo é que entre nós existe um desleixo, uma falta de atenção nesse assunto. Não chega a ser maldosa, mas chega a ser, né, uma negligência. E negligência é algo ruim. A gente não pode. Irmãos, eu convidei algumas pessoas aqui na nossa reunião. Eu servi de elo para chamar algumas pessoas para virem na nossa reunião, para chegarem, para sentarem aqui, para ouvirem a palavra, para conhecerem a igreja. Irmãos, eu fiquei observando. Elas entraram e saíram. 2 ou 3 pessoas foram falar com elas tinha tanta gente aqui um dia. 2 ou 3. Isso é ser elo, irmãos. Eu acho que a gente deveria se alegrar quando alguém novo chega aqui. Acho que a gente deveria se alegrar, porque é uma alegria para Deus. Essa pessoa está buscando a Deus, essa pessoa quer conhecer mais a Deus, e a gente vê ela no nosso meio, e poucos são os que saem da sua zona de conforto. Ah, irmãos, eu não posso ver ninguém novo não, viu? No nosso meio, vindo na nossa direção, a pessoa veio para a nossa reunião. Como assim? Veio, não foi nem a gente que foi buscar, ela veio. Não, eu tenho que abraçar, tem que dizer, você é amado por Deus, Deus vai fazer algo na sua vida, sinta-se amado entre nós. Tem que ser assim, irmãos. E eu creio que isso não é só para mim como pastor, não, isso é para toda a igreja. Todos nós temos que ter essa postura, irmãos, e sair da nossa zona de conforto, onde a gente só fala com os nossos, só fala com os que a gente conhece. Se você não conhece ninguém na nossa reunião, essa pessoa é a sua prioridade. Amém, irmãos? Se chegar alguém desconhecido aqui, eu paro de falar para todos os conhecidos, só falo para o desconhecido. É assim que eu faço. Você pode observar minhas mensagens. Se chega uma pessoa nova, ou 2, ou 3, e está aqui entre nós, e ela precisa ouvir sobre Deus, irmãos, eu arranjo um jeito na mensagem de me direcionar a essa pessoa, porque ela precisa da palavra. Não que a gente não precisa, a gente também precisa, mas sabe, talvez seja a única chance que eu vou ter. E quando termina a reunião, pode olhar para mim, veja o meu exemplo. Acaba a reunião, o que eu faço? Deixo o microfone, deixo tudo, corro na direção daquela pessoa, daquela que eu nunca vi, e abraço, chego junto. Isso não é só aqui dentro não, fora também, nos eventos ao ar livre, nas praças, onde a gente estiver, nas quadras. Eu vou na direção das pessoas que eu não conheço, porque os que eu conheço eu vejo sempre. Irmãos, essa postura tem que ser de todos nós. Somos elo de Deus. Está entendido, irmãos? Ficou claro? Amém? E para terminar, juntas e ligamentos. Colossenses 2,19 diz: a cabeça, Jesus, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Que coisa linda essa expressão. Nós somos um corpo com Cristo, Ele é o cabeça, e esse corpo está estruturado em juntas e ligamentos. Olha isso aqui, ó, essa partezinha do dedo tem uma junta, que junta com essa partezinha, que junta com essa, que junta, olha uma junta aqui, ó, junta, ó outra junta aqui, ó, mas não é só junta, os ligamentos, ó, eu não sei se vocês não veem porque a pele não deixa, mas existem músculos que tendões que estão ligando uma parte à outra, como cordas assim, amarrando o corpo todo, estruturado, se amarrando. Irmãos,
tem que ser assim, ninguém no nosso meio tem que ficar solto. É lamentável às vezes que algumas pessoas chegam entre nós, passam anos sem serem cuidadas pessoalmente, sem serem acompanhadas individualmente, sentam e ficam voando. Não pode ser assim. A gente tem que ter estrutura entre nós de ligação forte. A gente precisa de juntas e ligamentos, discipulado, companheirismo. É do interesse de Deus que sua igreja cresça em qualidade e em quantidade. Mas para um crescimento saudável, a igreja precisa estar bem conectada ao cabeça do corpo, Cristo, como também em elo firme com os irmãos, em juntas e ligamentos. A gente acabou de ler em Colossenses. Temos que ser firmes como um corpo bem ligado, cada um cuidando dos outros, irmãos. Isso aqui não é uma sacola de membros, como eu ouvi certa vez um irmão falando. Há uma diferença muito grande entre um corpo e uma sacola de membros. O que é uma sacola de membros? Pega um corpo mutilado, feito aquela mulher que matou o marido, né? E esquartejou ele todinho dentro de uma mala. Pronto, isso sim é uma sacola de membros. Morte. Tem um bocado de membro ali, mas eles não estão ligados. Não estão conectados, não estão juntos, em juntas e ligamentos. Não existe elo entre eles. É só uma sacola de membros. Deus não quer que seja assim. Nós somos o corpo de Cristo, um corpo vivo, não morto. Amém? E por ser vivo, nós precisamos estar ligados. Não existe aquela pessoa que diz: eu sirvo a Deus, mas eu não vou para a igreja. Eu não me identifico com a igreja, eu só sirvo a Deus. Não existe, querido, porque se você serve a Deus, você tem que estar... Você é um membro fora do corpo, você está morto. Mas um membro no corpo está vivo, se ele estiver vinculado com seus irmãos. Por isso nós precisamos da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia, aborrece a igreja, não ama a Deus coisa nenhuma. Não ama a Deus coisa nenhuma. Ele nem conhece a palavra de Deus, que diz que nós somos corpo de Cristo, membros uns dos outros. Amém? Temos que ser firmes como um corpo bem ligado, cada um cuidando de outros, discipulando bem, amarrando os tais com laços de amor. Não podemos deixar que as divisões prosperem. Sejamos pacificadores. Quando você perceber um irmão e outro já brigando, junta os dois, porque sua missão é ser elo. Quando você vê uma discussão ali, junta aqui, vamos consertar isso aqui. Hoje mesmo eu já vi, né? Vou chamar, já liguei para um, já mandei recado pro outro, olha, sábado nos veremos, fim de ano, confraternização, feliz ano novo, Deus te abençoe. Não, antes disso, vamos pacificar a relação, porque mais importante do que o problema, resolver o problema, é o relacionamento. Às vezes a gente quer resolver o problema assim, né? Eu tô certo, cada um tá com a sua razão. Mas, irmãos, num bom relacionamento, alguém vai ter que ceder. Os dois têm que ceder, para que Cristo apareça. Amém? E como é bom ter irmãos que servem de elo, que aproximam irmãos que estavam antes brigados assim um do outro. Não, vem cá vocês dois, né? Tem uma camisa que eu vi na internet, muito interessante. Quando eu for pai, né, tiver meus dois filhinhos, 3, não sei, estiverem brigando um com o outro, vou vestir eles na camisa da união, né? Já viram a camisa da união? É uma camisa com tá os dois brigando, né? Aí pega a camisa que tem uma gola bem aberta assim, que dá 2 cabeças, camisa grande, e escreve assim: camisa da união, camisa do amor, dos irmãos que se amam. Aí os dois brigou lá, se bateu, tal, mãe e pai corrija, bate, vem cá, conserta logo a poupança aqui, vira com a varinha. Depois que bater na varinha, ora, pede perdão a Deus, pede perdão a mamãe e papai, pede perdão um ao outro, e agora vamos vestir a camisa da união. Aí pega, bota os dois dentro da camisa e abraça eles na camisa e fica os dois com a mesma cabeça numa camisa só, para aprender a se unir. Eu achei muito engraçado esse negócio da camisa da união, né? Mas isso é também servir de elo. Às vezes a gente precisa fazer isso, não literalmente, irmãos, com nossos irmãos, mas
fazer com que esses irmãos se abracem, né? Que Cristo seja glorificado. Amém, meus irmãos? Temos de estar alinhados na palavra de Deus aos que nos servem como líderes em nossa comunidade local, irmãos. É importante esse alinhamento com a liderança, né? Que a igreja toda compre a batalha junto com a liderança. Quando eu falo comprar, é no sentido, se envolva nessa batalha junto com a liderança de forma alinhada. Mas é triste, por exemplo, quando um está pensando uma coisa, o outro está pensando outra, e ninguém é leal à liderança. É triste quando acontece isso. Ninguém se submete, aí um fala mal, aí o outro diz não sei o quê, aí por trás é outra coisa. Irmãos, não é bom que seja assim. Amém? E mais, temos que ir na direção dos perdidos, sendo nós mesmos a igreja indo a eles. Nós somos o elo. Que ao recebermos os perdidos, eles se sintam à vontade entre nós, pois alguém entre nós está sendo um elo forte entre nós e eles. E que todos estendam cordas de amor, não apenas para facilitar a entrada desses ao reino de Deus, irmãos, porque às vezes é até fácil as pessoas entrarem no reino de Deus, às vezes é até fácil a pessoa se converter, difícil é manter o zelo por essa pessoa. Às vezes a porta do fundo é maior do que a porta de entrada. Às vezes a gente abre mais a porta dos fundos. É fácil ganhar, mas é mais fácil, muito mais fácil perder. Não, é fácil ganhar não. É até difícil ganhar, né? Mas quando é para perder, a gente larga assim. Não é bem assim, irmãos. Eu acho que o esforço que a gente faz para ganhar, muito maior a gente tem que ter esforço para manter as pessoas, para perseverar por elas. Tem alguém desanimado entre nós, irmãos, que não está mais vindo? O que é que a gente fez para essas pessoas? Você mandou recado, dizendo que está sentindo falta dele ou dela? Você visitou essa pessoa? Você já disse para essa pessoa o quanto ela é importante? Porque ganhar é fácil, mas perder é muito, muito, muito mais fácil. Ganhar não é fácil não, irmão. Ganhar é difícil. Né? Enfim. Vamos impossibilitar que eles saiam pela porta dos fundos, que eles tenham inúmeros motivos para jamais deixarem o Senhor. Aliança forte com Jesus e aliança forte, um elo forte com cada um de nós. Esses são os motivos, amém? O que vai fazer com que as pessoas não saiam dessa comunidade amorosa é se a gente tiver um elo forte com as pessoas. Não for apenas um ou outro, mas todos os irmãos fazendo sua parte, abraçando cada um dos que chegam. Amém? Algumas perguntas para meditar, só para você meditar. Quem são aqueles que serviram como elo na minha vida, me aproximando de Cristo e da igreja? Quem são essas pessoas? Pensa. Segunda pergunta: eu estou servindo como elo na vida de alguém? Será que você está servindo como elo de Deus na vida de alguém, atraindo essa pessoa a Jesus com a sua vida, a palavra de Deus e testemunho prático na sua vida? E terceira pergunta: quando pessoas novas aparecem, eu tenho me esforçado para abraçar os tais e formar um elo deles com Jesus e com o corpo? Sim ou não? Quando gente nova aparece, você está fazendo seu esforço para se aproximar dessas pessoas e realmente se interessar por elas? Vamos abaixar a cabeça e fechar os olhos aqui e orar. Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece nessa palavra, Senhor, que nós recebemos aqui, porque Tu deu o exemplo maior. Tu nos liga com Deus. Tu nos aproximaste de Deus. Então, Senhor, nós somos chamados para sermos como o Senhor, agirmos intencionalmente como o Senhor. E eu te peço, Senhor, na Tua graça, no Teu favor, capacite-nos a agirmos como elo de Deus aqui nesse mundo, como embaixadores, representantes do Senhor, como pessoas que servem, Senhor, de ligação nesse mundo perdido. Nós queremos ser instrumentos de Deus, levando vidas à Tua direção, Senhor.
que Tu seja glorificado através de nós, Senhor. Nós, ó Pai, nos alegramos na esperança de que um dia estaremos diante do Senhor, olhando na Tua face gloriosa, vendo os Teus olhos e nos alegrando de que valeu a pena Te servir. Mas não apenas isso, Senhor, olharemos para os lados, Senhor, e veremos nossos irmãos, veremos aqueles, ó Pai, pelos quais nos esforçamos e abraçamos e levamos a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê essa visão da eternidade gloriosa, para que nos motive cada dia, a fim de que a gente saia do comodismo, Senhor, saia da inatividade espiritual, para uma ação deliberada, uma ação constante de ser elo nesse mundo perdido, elo de Deus nesse mundo perdido. Obrigado, Senhor, por essa noite gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.